Olá, está o Francisco a falar-vos de Aveiro. A invasão ucraniana da zona de Kursk na Rússia está a decorrer já há mais de uma semana, neste ponto. Tem sido extremamente bem sucedida, mas resta-nos agora perguntar o que é o futuro desta operação. Até porque os russos têm andado a avançar ainda na zona de Donbass. O que nos faz pensar o que é que os ucranianos vão fazer a seguir. Eu avanço desde já com a ideia de que duvido que esta operação vá ter sucesso em grande escala, a menos que haja uma operação secundária a decorrer. Para já, o que temos é mais uma frente, muito positiva para a Ucrânia, de certeza, mas continua a ser mais uma frente numa guerra em várias frentes e com vários campos de batalha ativos. Mas temos que pensar qual é que é o objetivo ucraniano. Portanto, no início de agosto, os ucranianos lançaram a sua ofensiva na Rússia, que ninguém estava à espera. Os russos foram apanhados de surpresa e ainda hoje temos avanços ucranianos bastante extensos, a decorrer todos os dias, com uma imensa captura de prisioneiros e de material militar russo. Os ucranianos avançaram até 40 km dentro das linhas russas, mas falharam, digamos, em avançar na direção de Kursk em si e na direção da central nuclear de Kursk, que eram considerados os dois grandes alvos desta operação. Eu acho que esse nunca foi realmente o objetivo. Temos que compreender qual é o que é que os ucranianos querem ganhar com isto. Há várias ideias sobre qual será o objetivo deles. Tom Cooper, no seu artigo deste fim de semana, falou que estamos a olhar para uma caçada. O objetivo ucraniano para ganhar esta guerra sempre foi o de destruir as forças armadas russas e ele defende que isto é uma continuação dessa linha de pensamento. Há quem tenha outras ideias, por exemplo, que isto seja uma maneira de fazer pressão junto das elites políticas russas e talvez levar a que afastem Vladimir Putin do poder, criando então caos dentro da Federação Russa a nível político e sociológico. Há outra opção, que parece ser o que está a ser conduzido neste momento, que é a de conseguir uma zona de proteção para a cidade de Sumy, que é a capital do Oblast ucraniano que faz frente a Kursk, criando um cordão então ao longo da fronteira com 40 km. Isto parece estar a ser apoiado pela recente destruição das 3 pontes que passam pelo rio no sul de Kursk e pela invasão então a partir do lado oposto de onde está a ser agora feita. Portanto, vai-se envolver as tropas russas no sul de Kursk e criar então um cordão com 40 km de extensão e ao longo de toda a fronteira. Entretanto, outra operação está a ser iniciada também em Belgorod e algo me diz que será mais ou menos na mesma linha. A ideia é proteger as capitais dos oblastos ucranianos de ataques russos com mísseis e bombas de planadoras. Agora, a questão aqui é, como nós sabemos, Donbass continua a ser alvo de fortes ataques russos, com fortes baixas, e apesar das baixas que os russos estão a acumular em todas as frentes, agora até em Kursk, na própria Rússia, a verdade é que eles continuam a ter o seu momento ofensivo. O que é que os ucranianos vão fazer a seguir? Essa agora é a grande questão, porque após criar então o cordão ao longo da fronteira, terão que fazer alguma coisa para capitalizar no que estão a fazer. Eu defendo que tem que fazer alguma operação secundária, ou é uma nova invasão, como eu digo, em Belgorod. Se bem que se em Belgorod fizeram o mesmo que fizeram em Kursk, temos o problema de que os russos podem vender isso como sendo uma continuação das operações ucranianas para criar um cordão defensivo e até convencer a população de que eles próprios beneficiam disso. Portanto, depois do choque inicial, passa-se à normalidade. Se os ucranianos destruírem a ponte de Kerch, na Crimeia, isso seria então um golpe muito forte para os russos. Outra opção seria então uma invasão da Crimeia. Os russos têm andado muito preocupados com essa possibilidade, mas também não me parece que os ucranianos tenham capacidade para fazer isso neste momento.
Entretanto, o Ocidente continua, claro, limitado no seu envio de material e nas autorizações para o fazer, o que limita as opções estratégicas mais que táticas dos ucranianos. Apesar de ter havido algum apoio nesta ofensiva em Kursk, o Ocidente continua muito preocupado com a escalada. E não é bem com as bombas atómicas, é muito duvidoso que Putin use bombas atómicas. Eu acho que o grande medo do Ocidente continua a ser de uma fragmentação da Rússia. Imagina que Putin perde o poder, ninguém consegue agarrá-lo, e então temos uma possível fragmentação da Rússia e um domínio por senhores da guerra que levará ao caos completo na Europa de Leste. E esse será o grande medo dos ocidentais, para além, como eu já falei em vídeos passados, da questão financeira, de que muita gente está a perder dinheiro em investimentos na Rússia à conta de todo este conflito, como estamos a vê-lo neste momento. O que nos leva ao seguinte ponto: havia uma esperança de que esta ofensiva em Kursk levasse então a um derrubar do regime de Vladimir Putin e um fim da guerra rápido. Como se sinto que está a começar a tornar-se uma normalidade, é possível que não seja suficiente. Lá está a tal ideia de que tem que haver um segundo golpe para complementar a invasão da Rússia. Teremos que ver o que vai acontecer a seguir. Como eu disse, a invasão de Kursk em si está a ser muito bem sucedida. Muito provável que os ucranianos consigam fechar a fronteira toda. Belgorod pode ser uma distração, pode ser outra ofensiva similar. Atualmente as tropas russas na fronteira estão-se a revelar extremamente incapazes. São basicamente conscritos, pessoal que faz a tropa obrigatória e depois seria enviado para casa, mas está a ser enviado para a morte. Na Donbass continua a ser ondas humanas com milhares de mortos por todas as semanas, mas com o objetivo de conseguir capturar o território por cima dos cadáveres deles. Basicamente temos mais homens que eles têm munições, a famosa filosofia russa, que é mais verdade agora que na Segunda Guerra Mundial, que é bastante irónico. Este é o estado em que a guerra está neste momento. Muito entusiasmante ver os avanços em Kursk, mas se a Ucrânia não fizer algo drástico e surpreendente, é duvidoso que Kursk se torne na viragem que muita gente esperava, incluindo eu. Por isso, vamos ver o que acontece a seguir. Beijos mais tarde.